De um outro fato que está pegando nessa quinta-feira também, que é a investigação ligada às joias sauditas que envolvem 8 pessoas. Quero trazer para vocês aqui no telão, então, a lista das pessoas que prestaram depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira, todas elas ligadas ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparece aqui nesta primeira imagem da tela. A outra pessoa que foi ouvida, mas que, assim como seu marido Jair Bolsonaro se manteve em silêncio, primeira-dama Michele Bolsonaro. Algo parecido também feito por Fábio Weingarten, que era secretário de comunicação do governo de Jair Bolsonaro e que hoje se mantém como advogado dele. Tenente Coronel Mauro Cid, esse aqui tá todo mundo cansado de ouvir falar, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que segue preso e que inclusive há uma tentativa da CPMI do 8 de janeiro de propor um acordo de delação premiada para ele na comissão, assim como as outras questões e outros inquéritos que também caminham na Polícia Federal. Temos aqui General Mauro Lorena Cid, que é pai de Mauro Cid e que é investigado nas tratativas da transferência de dinheiro ou da possível entrega de dinheiro com a ajuda de seu pai. Frederico Assef, também outra figura bastante conhecida, aliada de Jair Bolsonaro e advogado da família, que presta depoimento em São Paulo, falou hoje aqui em São Paulo. Tenente Osmar Crivellati, que é assessor da presidência, ex-assessor na época em que Jair Bolsonaro governava o país, e também o coronel Marcelo Câmara, também ex-assessor da presidência da República. Essa lista toda aqui prestou depoimento à Polícia Federal hoje de forma simultânea, segundo a própria polícia, para evitar que eles criassem versões. E aí você vai falar, bom, mas fora, ali nos bastidores, eles poderiam conversar, mas eles não saberiam exatamente o que a Polícia Federal poderia perguntar. E neste caso, há a necessidade, então, de se fazer esse depoimento, segundo a Polícia Federal, de forma simultânea, embora parte deles tenha pego uma estratégia de se manter em silêncio, uma modificação feita pela própria defesa. Eu quero aproveitar e acionar agora o David de Tarso, que está aqui em São Paulo e que vai trazer informações sobre o depoimento de Frederico Assef. Fala, David, seja muito bem-vindo. Que novidade você traz? Oi, Evandro, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Frederico Assef chegou aqui por volta das 10h50 da manhã e permaneceu na sede da Polícia Federal em São Paulo até quase às 3 horas da tarde, ou seja, 4 horas lá dentro da PF prestando depoimento. Na saída, ele não deu detalhes sobre o que falou porque disse que o caso corre em segredo de justiça, por isso não falaria sobre o que ele disse, afirmou, sobre o depoimento. Mas a gente relembra que na semana retrasada, ele concedeu uma entrevista coletiva afirmando que sim, foi aos Estados Unidos para realizar a compra do Rolex, uma das joias, dessa investigação que está sendo realizada na Polícia Federal, e que devolveria esse Rolex à União. Mas o mais importante, ele não respondeu sobre quem solicitou essa recompra e por que ele fez isso, a pedido de quem que ele fez isso. Ele disse que utilizou os recursos dele, são próprios, ele tem conta nos Estados Unidos e realizou a compra desse Rolex, então, de forma lícita, com os recursos dele. Mas não explicou ao certo a pedido de quem, por que exatamente fez isso. Mas na saída aqui da Polícia Federal, ele não deu detalhes sobre o depoimento, mas afirmou que está sendo vítima de fake news, de uma campanha de desinformação. E a gente vai acompanhar agora um trecho da entrevista que ele concedeu logo após a saída aqui da sede da Polícia Federal em São Paulo. Jamais pratiquei qualquer irregularidade ou ilícito em minha vida, não existe isso. Alguns jornalistas, de propósito, com ardil e má fé, publicaram fake news dizendo: o Assef negou compra, voltou atrás, mudou depoimento. Fizeram uma campanha de fake news afirmando coisas que eu não disse, dizendo: o Assef mudou seu depoimento, disse, depois disse. Mentira! Pois é, Frederico Assef, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, na verdade não quis responder a perguntas. Ele disse que falaria com a imprensa, se pronunciou, deu essa entrevista a todos os jornalistas que aqui estão acompanhando esse caso, mas ele não respondeu a pergunta sobre se realmente ele foi até os Estados Unidos, apesar dele já ter afirmado isso na semana retrasada, que ele foi aos Estados Unidos, mas a pedido de quem? Que é o que todo mundo quer saber.
mas ele disse então que não vai dar depoimento sobre essa questão envolvendo as joias, porque o caso corre em segredo de justiça. Agora a gente segue acompanhando essas investigações, ele que deu o depoimento mais longo, né, de todos os 8 que foram convocados. Uma outra questão também é que ele disse que não foi intimado, ele veio por livre e espontânea vontade. Evandro, eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, David de Tarso. Volte mais vezes.